Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de goiaba, certo? Antes da nossa avaliação, nós iniciamos o conteúdo de poda, vimos os principais tipos de poda que fazemos nessa cultura, né? E desde o começo eu falo para vocês que é uma cultura muito responsiva à poda, né? Responde muito bem, dando retornos positivos com relação principalmente à produção, certo? E como essa poda de frutificação é tão importante, é fundamental para que nós tenhamos uma produção vantajosa de fato da goiabeira, né? Além disso, consigamos fazer o escalonamento para que o nosso pomar produza o ano todo, né? Dividindo em talhões, nós vamos ver um pouco mais a fundo essa poda de frutificação, mostrando como ela deve ser feita de fato, certo? Nós vimos quais os objetivos, né? Vimos também como a planta responde, mas falta falar, né, como fazê-la bem feita, certo? Bom, na goiabeira, essa poda de frutificação ou produção, ela tem alguns fatores que interferem no seu sucesso, que são principalmente a época de poda, certo? E a intensidade da poda. Tá? São duas coisas que devem ser levadas em consideração antes de iniciar a realização desse trato cultural. Para determinar a época, deve-se levar em conta o quê? Quando nós vamos querer colher essa goiaba, certo? Então, nós vamos fazer um calendário de trás para frente. Nós pensamos o seguinte: o ciclo da cultura da goiabeira, desde o momento que você poda até o momento que você vai colher, a goiabeira vai levar em torno de 180 a 240 dias, dependendo da cultivar, dependendo do clima, né? Se estiver muito nublado, ela vai demorar mais a produzir, enfim. Isso com o tempo, no cultivo de vocês vão ter uma base bem certinha, certo? Mas sempre vai estar dentro desse intervalo, de 180 a 240 dias. Então, se eu quero colher a minha goiabeira lá em janeiro, eu vou ter que fazer essa poda em torno de 200 e poucos dias antes disso, certo? Do ano anterior, tá? Então, o florescimento natural da planta, ele ocorre no início da época chuvosa. Se ocorre no início da época chuvosa, né, no nosso caso vai ser em janeiro, por aí, o normal da nossa goiabeira produzir vai ser 200 dias depois, certo? Lá para outubro, por aí, não é isso? Então, gente, né, setembro. Então, essa época vai ser a época menos valorizada, porque mesmo as pessoas que não dominam a poda e tudo, todo mundo vai ter goiaba, porque ela vai florar e vai produzir naturalmente, certo? Então, como as principais regiões produtoras, né, o inverno lá, o período chuvoso chega mais cedo, chega lá para setembro, outubro já está chovendo, então vai ser no primeiro semestre que vai ter uma maior quantidade de goiaba, certo? Então, nesse primeiro semestre, os preços vão ser mais baixos. Não é nossa realidade, né? Porque aqui, como chove um pouco depois, vai ser mais no segundo semestre, certo? Outra coisa, se a poda foi feita num período frio ou sem água, há um maior risco de falhas na rebrotação. Então, no nosso caso, nós não temos problema com frio, mas temos o problema da falta de água. Então, se nós formos fazer poda, essa planta já recebeu o estresse de ser podada. Ela precisa estar bem irrigada. Se nós não tivermos um sistema de irrigação, né, se a nossa goiabeira for de sequeiro, então nós não vamos poder podar ela na época mais seca. Tá? Então, vimos aqui a época certa, né, para plantar, de acordo com a sua programação e de acordo com o seu clima. Mas tem outras coisas que também influenciam, como por exemplo o vigor da planta, certo? Se a cultivar é mais ou menos vigorosa, se ela é mais vigorosa eu posso podar mais, ela vai crescer mais. Se ela é menos vigorosa eu tenho que podar menos, certo? Clima local, nós temos as temperaturas, a luminosidade, certo? Como eu falei, se tiver mais nublado, a planta vai demorar mais a se recuperar daquela poda. Então, eu não posso fazer uma poda tão forte, tão agressiva. Eu tenho que cortar menos a minha planta, certo? Manejo da cultura, irrigação, adubação, sanidade, certo? Tudo isso interfere no vigor da planta. Como eu falei,
Se eu não tiver irrigação, eu não posso fazer poda na minha planta no período seco, certo? Se eu não tiver uma boa adubação, eu não posso fazer uma poda drástica e tirar muito da minha planta, sendo que ela não vai ter de onde repor, certo? Destino da produção: essa produção vai ser para a indústria ou mesa? Isso vai interferir em como eu vou fazer minha poda. Por exemplo, para a indústria eu posso fazer uma poda mais drástica, mais agressiva e esperar mais brotações e mais frutos. E esses frutos vão ser menores. Para a mesa eu quero frutos maiores, eu não devo fazer uma poda tão drástica assim, que ela vai produzir muitos frutos de tamanho pequeno que não são apreciados e eu vou ter que ainda ter o gasto de eliminar o excesso de frutos. Vigor do ramo a ser podado. Essa aqui é uma questão muito importante, certo? Se esse ramo que eu vou podar é fraco ou forte, ele é grosso ou é mais fino, porque dependendo disso eu vou realizar podas diferentes, e é isso que nós vamos ver, certo? Quanto melhor for a condição para a planta se desenvolver, mais leve deverá ser a poda, certo? Então, se eu tenho tudo isso, adubo e tudo mais, irrigação, tudo, e, por exemplo, o sol está pleno, certo? Eu não preciso fazer uma poda tão drástica para minha planta responder. Ela vai responder mais rápido porque ela está mais nutrida, está mais saudável. Quanto maior for o diâmetro do ramo, mais leve deverá ser a poda. Ou seja, ramos grossos, se eu tenho um ramo grosso, eu vou fazer só um desponte, tirar só a pontinha dele. Se eu tenho um ramo da largura, espessura de um lápis, vou fazer uma poda média, ou poda em vara. Se eu tenho ramos finos, bem mais finos que um lápis, eu vou fazer a poda curta, ou seja, eu vou deixar só um esporão, só uma coroa, certo? Vou podar mais. E aqui nós temos um exemplo de um ramo, o crescimento dele é original, certo? A planta está assim, nós vamos começar a podar. E aí, como esse ramo, pela espessura dele, eu decidi fazer uma poda longa ou leve, certo? O encurtamento do ramo com realização apenas do desponte, certo? Vocês veem que eu deixei quase o mesmo tamanho, tirei só a pontinha dele, porque esse ramo já está mais grosso, tá? Ele é mais grosso que um lápis. Aqui seria uma poda média, realização do encurtamento em vara, ou seja, deixa só essa vara aqui, certo? Isso quando o ramo for da espessura de um lápis. E aqui seria a poda drástica ou poda em coroa, porque você vai deixar só essa coroazinha aqui, tá? Então, didaticamente, nós temos o mesmo ramo e eu fiz 3 tipos de podas diferentes para vocês saberem, certo? Aqui na imagem não dá para ter muita noção da espessura do ramo, certo? Mas se ele for mais grosso que um lápis, nós vamos fazer só a retirada da pontinha aqui. Se ele for da espessura de um lápis, vamos deixar mais ou menos essa quantidade, umas 3, 4 gemas. Se ele for mais fino do que um lápis, nós vamos cortar mais e aí deixar só o toquinho dele, certo? Aqui nós temos outro exemplo de poda drástica, certo? Quando você faz a poda drástica, ou seja, deixa só a coroazinha aqui, ela vai estimular ainda mais as brotações. Quanto mais severa a poda, mais brotações nós vamos ter, certo? Olha aqui, na poda drástica, se eu cortei muito a planta, ela vai brotar muito também, tá? Aqui vários exemplos para vocês verem, tá? E na poda longa, certo? Que eu tirei aqui só um pouquinho. Vejam aqui, nós temos ramos, mas não naquela quantidade da poda drástica, certo? E aqui nós já temos a emissão dos frutinhos depois. Porque vocês veem que o poder desse ramo incentiva os crescimentos laterais dos ramos netos, que são eles que vão produzir. Esse ramo aqui não vai produzir, não. Quem vai produzir são os que vão surgir dele. Por isso a importância da poda, certo? Bom, na próxima aula nós vamos ver as cultivares de goiaba mais utilizadas, certo? E até logo!